Agora com uma ajuda muito importante, viu? A gente está aqui com o nosso colega jornalista Moisés Rabinovici, que eu falei para ele que é mais fácil cobrir essa guerra no Oriente Médio com a presença dele aqui no Grupo Bandeirantes, porque ele morou em Israel durante 8 anos, entende muito da região, é de origem judaica. A gente recentemente mostrou uma reportagem do Moisés no Jornal da Band, contando inclusive da família dele, e foi bastante emocionante. Agora a gente está falando de uma guerra. Moisés, obrigada demais por estar aqui com a gente, entre nós. Eu queria começar pelo depoimento, pela manifestação agora, pelo pronunciamento há pouco do presidente americano Joe Biden, que foi bastante incisivo no sentido de afirmar que Israel vai ter toda a ajuda que necessitar e está enviando um porta-aviões com reatores nucleares. Qual foi o ponto que mais chamou a atenção e o que isso representa agora, nesse 4º dia de guerra? Bom, boa tarde, Adriana e Fábio. Boa tarde. Eu achei que o momento mais importante em termos militares foi quando ele disse que não fará nenhuma restrição à retaliação de Netanyahu, o que significa dar a ele liberdade para decidir os rumos da guerra. Eu lembro que toda vez que Israel entra numa guerra, os Estados Unidos ficam pondo limites. Aqui, para ali. Mas agora o Biden, que estava muito emocionado com os relatos dos horrores de hoje, porque hoje Israel levou a imprensa internacional para mostrar os kibbutzim que foram invadidos pelo Hamas, e ali foram descobertos cadáveres, mas que mostravam uma selvageria muito grande. Inclusive com ataque a crianças, né? Teve também, desde manhã circula a informação de várias crianças degoladas. Ainda não se tem um número avançado. Cedo eram de 40, mas até agora só se tem mesmo que várias crianças foram degoladas. Também tem uma mulher grávida que ficou com o cordão umbilical para fora. Tem uma mulher morta com um bebê no colo, os dois morreram. É muita selvageria. E o Biden ficou impressionado e se lembrou do Holocausto. Ele lembra os judeus indo de trem dos guetos de Varsóvia, de Cracóvia, de Lodz, para o Auschwitz, Birkenau, onde desciam do trem, eram despidos como se fossem para o banho, tinham os cabelos cortados e o que eles carregavam em sacolas ficava no chão. Mulheres e crianças eram separadas e iam direto para a morte, eram os primeiros a serem exterminados, e os homens que não fossem úteis para o trabalho forçado eram mortos. Agora, Moisés, você está dizendo que esse discurso do Biden, que estava bastante emocionado, ele teve o significado de dar uma carta branca a Israel. E dar essa carta branca, em um determinado momento, Biden disse que Israel tem o direito de decidir e usar o tamanho da força que desejar para combater o ataque que teve desde o sábado. Isso significa... Exatamente, quando ele fala sem restrições e que Israel decide o tamanho da reação que quer dar a esse ataque, ele está deixando todas as possibilidades abertas, inclusive de ataque a outros países, na sua opinião, como o Irã, que financia o Hamas? Não só está dando as opções, como ele deixa flutuando no Mediterrâneo o porta-aviões Gerald Ford, que você lembrou bem, tem 2 reatores nucleares, 75 aviões, e garante o apoio americano, porque, como o Biden lembrou, tem 14 americanos mortos sim. E tem alguns ainda desaparecidos. Então, os Estados Unidos compartilham a dor de famílias israelenses.
sendo que Nova York, teve uma manifestação grande ontem de judeus, Nova York é o lugar que tem mais judeus nos Estados Unidos e a maior comunidade fora de Israel. Então é importante, os judeus são importantes nas eleições americanas, e ele é candidato ano que vem. Ele não pode se mostrar fraco em relação a Israel, porque os republicanos fazem muito mais por Israel que os democratas. Os republicanos deixaram Israel anexar colinas do Golã, pôs a embaixada em Jerusalém. Então, e conduz sempre negociações de paz para Israel. Nesse momento, está tentando trazer a Arábia Saudita para a normalização de relações com Israel, o que muita gente acha que foi a causa do ataque do Hamas. Agora, Moisés, especulando eventualmente a continuidade de uma guerra, ou o início efetivo de uma guerra, porque a guerra não começou sábado. Sábado foi um ataque terrorista, né? Aquilo não foi o início de uma guerra, foi algo absolutamente descabido, foi cruel, foi um ataque terrorista, né? A guerra, por mais incrível que possa parecer, tem regras, né? Então, aquilo foi um ataque. Mas, eventualmente, pensando no início de uma guerra de Israel contra o Hamas, especificamente na faixa de Gaza, não falando sobre Cisjordânia, que é onde a autoridade palestina consegue controlar, mas especificamente sobre a faixa de Gaza. É tudo muito precário, tudo muito junto, são 2 milhões de pessoas vivendo em 300 quilômetros quadrados. Como que Israel não cometeria crimes de guerra num espaço tão reduzido como esse? Eu digo, atacando civis, por exemplo. Olha, Israel ganhou uma certa legitimidade para responder ao ataque do Hamas. Isso, em termos de Netanyahu, significa que a lei de Talião fica inflacionada. São 2 olhos por um olho, 2 dentes por um dente. Vai ser um ataque para acabar com o poderio militar do Hamas. Isso ele já disse. Ele só sai de Gaza quando a faixa não tiver mais nenhuma condição de promover algum ataque contra Israel. As últimas fotos aéreas de Gaza mostram que ela já está virando uma sequência de ruínas. Inclusive, um militar da reserva americana destacou que essas ruínas serão o maior problema para o avanço dos tanques. Então, elas estão encobrindo as ruas. Vai ser difícil um avanço. Agora, Israel ontem, começou a divulgar pela rádio israelense, pelo serviço árabe da rádio israelense, e pela televisão também árabe de Israel, as dicas para os civis de Gaza fugirem do inferno. Então, tem lá rotas que são aconselhadas para fugir. E quando não há locais em que eles possam sair, tem recomendações de onde ficar, que Israel garante que não será bombardeado. Agora, quando acontecer de fato uma efetiva invasão à faixa de Gaza, uma tomada da faixa de Gaza, que, como você disse, Israel já deixou claro que não abre mão disso agora, que vai inviabilizar militarmente a faixa de Gaza e até acabar com o Hamas do ponto de vista de poderio militar. De qualquer forma, vai ser uma carnificina, né? Se houver essa invasão, a gente está falando de uma guerra muito, muito violenta. Resta saber quem é que será a principal vítima, porque Israel, por mais que esteja livre para agir, sempre informa os moradores de um prédio que vai atacar. Eu não sei por que processo Israel consegue tocar todos os telefones de um edifício, celulares, e em árabe diz a seus moradores: saiam que eu vou derrubar esse prédio. Eles devem repetir essa estratégia. Eles já começaram a repetir, eles pediram
alguns civis que saíssem do prédio que eles derrubaram. Agora, Moisés, para a gente concluir, a gente está falando de um país que está unido, oposição e governo. Até bem pouco tempo era um país rachado em função da tentativa da direita, extrema-direita, representada pelo Netanyahu, de fazer uma reforma do judiciário, que foi considerada uma atitude antidemocrática. Isso irritou, inclusive, os militares, a cúpula das forças militares israelenses. Mas agora, após o ataque terrorista do Hamas, o país se uniu nessa defesa a Israel. Mas isso significa que de alguma forma, um poder unificado temporário para Netanyahu, porque a falha na segurança foi grave demais, que vai custar a cabeça de Netanyahu do ponto de vista político? Não há dúvida. Ele conseguiu está conseguindo, porque o partido dele, Likud, aprovou hoje uma resolução que dá a Netanyahu o poder de negociar com a oposição. Um dos opositores já deve ter jantado com o Netanyahu hoje, já é noite lá, já passou da noite. Eles tinham um encontro num jantar. E ele, que é um general, Gantz, ele disse que concordaria em participar do governo, emergencial, não é de união nacional, é de emergência, desde que as ideias que ele tem como militar influenciassem as decisões que Israel vai tomar. Então, está em formação uma coalizão a coligação de Netanyahu, que é de extrema-direita e nacionalista, está aceitando. Porque esse é o maior problema de Netanyahu. Ele traz a oposição para o governo, os outros, que são a favor de muitas coisas que a oposição não aceita, sairiam do governo. Mas não acontece isso, e é bem claro que acabou a guerra, começa uma comissão de inquérito, como teve no Yom Kippur, para investigar qual foi o erro dos serviços de inteligência que permitiram a entrada dos invasores a Israel. É isso, um erro colossal de uma ação sem precedentes. Obrigada demais, viu? Moisés Rabinovitch falando ao vivo com a gente, vai estar comigo logo mais no Jornal da Band. Obrigada demais, viu? Obrigado a vocês, Fábio e Adriana. Boa tarde. Boa tarde.